Friedlander Angola, c'est maintenant 1000 ouvriers au travail tous les jours, un peu plus de 2 millions d'heures productives par an sur 18 sites différents, onshore et offshore, qu'il faut gérer de très près. Gérer de très près, c'est d'abord en amont préparer les opérations, les superviser, puis les contrôler pour que tout se passe bien. Par contre, il y a un facteur humain très important sur lequel on est en train de travailler, c'est le comportement de chacun. Il faut que les gens, même si on a une opération qui a été très bien préparée, ils peuvent avoir à faire face à des imprévus, des choses qui n'ont pas été vues ou des problèmes techniques auxquels ils vont avoir à faire face où personne n'a pensé. Et là, tout se joue au niveau HSE sur le moment, sur les réflexes des opérateurs. Il faut que ces réflexes ils soient basés sur des comportements qu'ils ont acquis. Ça doit faire partie de leur savoir-faire. Ce n'est pas uniquement du savoir-faire technique, c'est aussi savoir contrôler ses actions, ses réflexes sur une situation difficile où tout peut arriver. Et là, il faut que notre management, nos superviseurs et tous nos opérateurs majors encadrent un peu les benjamins pour que cette culture elle, soit partie de notre savoir-faire à Friedlander Angola. Um projeto para ter o seu sucesso, em princípio, nós temos que ter uma boa preparação. E a boa preparação de um projeto para que tenhamos o seu sucesso, é preciso que tenhamos em conta as exigências de cada cliente com que vamos trabalhar. Primeiro, um dos principais método de um projeto de sucesso é antecipar todos os incidentes e acidentes. Porque o acidente é algo que nós podemos antecipar de maneira que não aconteça. E nós, Friedlander, essa é uma das exigências para que tenhamos acidente zero quando estamos a elaborar o trabalho. E nesse âmbito, os nossos funcionários os técnicos que vão estar no trabalho ou no projeto têm que ser ativos e proativos, de maneira que tenham providência e atenção maior quando estamos a executar o nosso projeto. Primeiro, temos um pequeno pré-job meeting para poder esclarecer os riscos do trabalho em que vamos fazer contra nossos trabalhadores e depois de explicarmos esses riscos para eles prevenirem a segurança, aí olhamos no material em que nós iremos de usar. E a partir dali, se encontrar uma anomalia, esta anomalia é reportada, escreve-se. Pode ser o chefe do yard, pode ser um trabalhador, porque todos nós fizemos parte da segurança. E os nossos trabalhos, todas as vezes em que nós estamos no campo de trabalho, o que primeiro metemos à frente é a segurança. Segurança significa que cada trabalhador que estiver a executar qualquer atividade em que ele tiver que executar, ele tem que pensar nos riscos do trabalho em que ele vai fazer. Depois de pensar nos riscos, ele tem que pensar no material em que ele vai usar. A partir destas confirmações que tudo está em ordem e conforme, então o trabalhador continua a exercer as suas atividades diárias.
Primeiro ponto, quando eu chego no trabalho, né, troco-me de roupa e chego aqui, temos um pré-job meeting às manhã, onde nós falamos do trabalho e posteriormente de segurança. E quando é nos dado o trabalho, quando chego no meu local de trabalho, primeiramente eu verifico os meus materiais e faço uma avaliação do meu local de trabalho. Essa avaliação é que nós costumamos a dizer que 1 vezes 2, quer dizer, avaliar os riscos antes de soldar e avaliar depois de soldar. E depois é que eu pego e continuo a fazer o meu trabalho, mas com segurança, tudo com base de segurança. No dia de loadout é feita uma reunião entre os managers de segurança e gestão do projeto da Freelander para analisar todos os riscos envolvidos e todas as dificuldades envolvidas durante a operação. Antes de começar a operação é feito um toolbox meeting que envolve todo mundo que estará presente durante a operação de loadout. A operação, para ser concluída com sucesso, é necessário o trabalho de equipa entre a gestão de projetos e o Departamento de Segurança. Segurança é a prioridade das prioridades de todas as atividades da Freelander Angola, incluindo atividades offshore. Antes do início de qualquer operação offshore, é necessário ter o Work Permit, que é feito pelo cliente. Há um pre-job talk envolvendo todo mundo que estará presente durante a operação do trabalho em causa. É muito importante que as pessoas com mais experiência partilhem a sua sabedoria, não só em termos técnicos, mas também em termos de segurança, para evitar qualquer tipo de acidente durante a operação. Donc le message que l'on veut faire passer, c'est notre savoir-faire qui non seulement est reconnu pour être technique, mais aussi il est très important que nous arrivions à convaincre tous nos clients que notre savoir-faire, c'est aussi une culture HSE, le respect des règles d'or chez tout le monde, non seulement le management, les chefs d'équipe, les opérateurs directs, les superviseurs, que toute cette culture soit démontrée et qu'elle nous mène vers l'euro vis-à-vis de la reconnaissance de nos clients.